nós temos um conhecimento revelado, mas nós não conhecemos tudo. Então, parte desse movimento de estudar a Trindade, nós precisamos entender esse conceito. Cuidado para você começar existem dois movimentos investigativos, um que é saudável e um que não é saudável. Você tentar conhecer Deus à luz daquilo que está revelado na sua palavra. Esse é um movimento saudável. Você tentar conhecer Deus pela sua lógica, pela sua dedução, e tentar ter todas as respostas além daquilo que está revelado. Esse movimento não é saudável, porque você vai naturalmente, parece que é algo bíblico, né? Parece que é algo saudável. Estou querendo conhecer Deus. Não, você não está. Você está querendo conhecer Deus além daquilo que Deus disse que é o caminho para nós conhecermos Ele. Por que Deus deu a sua palavra? Porque nós não conseguimos conhecer a Ele pela nossa mente, pelas nossas elucubrações, pelo nosso intelecto. Nós não temos condições de chegar aqui, os homens mais sábios da Terra, começarem a discutir, começar a analisar e chegar à conclusão sobre os melhores, quais são os atributos de Deus, quais as obras de Deus, quem é Deus. Nós não temos condições. Aí, por não termos condições, Deus enviou dos céus a sua palavra, porque por meio daquilo que Ele diz sobre si mesmo, nós conseguimos entender quem Ele é. Então, quem é o Senhor, o que é a Trindade, é aquilo que Ele diz na sua palavra. Um só Deus, três pessoas, um é o Pai, um é o Filho, um é o Espírito. Um é a obra do Pai. Efésios 1 vai dizer, Ele decreta. Aí o bloco Efésios 1, verso 3 ao 14, né? Ele decreta para o louvor da sua glória. O Filho é aquele que executa para o louvor da sua glória. O Espírito é aquele que sela para o louvor da sua glória. A obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito. É um só Deus, nós três pessoas. Além disso, nós não podemos ir. Então, nós podemos falar para o nosso coração e para as nossas crianças que nós não conhecemos tudo sobre Deus. É isso que está na sua palavra. A gente leu no domingo passado a pergunta 105 do Catecismo Maior de Westminster, né? Mostrando que os pecados proibidos no primeiro mandamento, e aí ele fala uma lista, mas no enxerto de número 9 ele fala a pesquisa audaciosa e curiosa de seus segredos. É aquilo, faz parte dos pecados proibidos no primeiro mandamento. O que eu aprendi é interessante isso que você falou em relação à forma como a gente aprende, né, e conhece as coisas. A gente, como ser humano, a gente aprende muito por analogia. E é um grande erro quando a gente tenta aplicar essa analogia ao conhecimento do ser de Deus. Quando a gente fala que Deus é como um pai, que Ele é bondoso, a gente muitas vezes tem em mente a figura de uma pessoa que a gente conhece, que seja bondosa, que seja... Mas vai muito além disso, né? E se a gente tenta aplicar essa figura do que a gente conhece a Deus, certamente a gente vai incorrer em erros, como a própria história já mostra para a gente. Perfeito, Matheus. Eu queria lembrar disso, você falou, eu lembrei. A igreja errou, muitas pessoas erraram ao longo da história tentando conhecer a doutrina da Trindade por analogia. Teve os três estados da água, né? Fazer comparações, né, sobre coisas da terra para entender a Trindade. Por que seria errado eu tentar entender a Trindade por meio de ilustrações? Por que seria errado isso? Porque muitos ilustram com família, né? O pai, isso a esposa, o filho, a esposa e o Espírito Santo. Isso. Então, muitas pregações aí. Tem coisas que dá para você encontrar analogias sobrenaturais. Quando se trata das coisas da Trindade, você encontra um ponto dentro da natureza que você possa aplicar isso. Né? Porque assim, isso transcende o nosso entendimento. Eu acho que
explicar o quê? Ou você queria explicar a noção do que é um caminhão e um grão de areia? Certo. Conseguiria esclarecer? Tem dois pontos. Uma, essa palavra aí, essa redução. Veja, você não consegue compreender algo maior a partir de algo menor. Você não vai entender, né? E uma outra coisa é o seguinte: entenda que o papel da ilustração na Bíblia, né, quando Cristo faz a ilustração é uma coisa, quando nós fazemos a ilustração é outra coisa. Cristo, ele está revelando. Nós fazemos ilustrações. Só que o ponto é o seguinte: onde é que está a armadilha da ilustração? Porque nós vamos ver parábolas, vamos ver coisas na Bíblia que fazem ilustrações, né? Ensinos que têm ilustrações. A ilustração que nós fazemos, elas devem exemplificar, elucidar aquilo que foi revelado. Quando eu uso uma ilustração para explicar Deus, eu não estou fazendo isso, eu estou usando a ilustração como instrumento de revelação. A minha ilustração é como ela fosse a própria revelação para explicar Deus. E eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse conhecimento. A minha ilustração, ela deve elucidar aquilo que foi revelado. Então, uma coisa é a Bíblia dizer que Deus é amor, Deus é misericórdia, e meu filho não entender isso. Deus é justiça, Deus é misericórdia, e eu tentar ilustrar para ele, e esse conceito que foi revelado, eu vou tentar contar uma história para ilustrar, mas eu tenho uma revelação. Quando eu vou fazer a ilustração para explicar em detalhe o que é a Trindade, eu não tenho uma revelação, a minha ilustração é a revelação. E aí isso é uma anomalia. Porque eu não tenho autoridade apostólica para revelar por meio da ilustração. Eu não posso agora pegar qualquer ilustração e sair explicando os atributos de Deus, a obra de Deus. A ilustração que nós fazemos é para exemplificar, e podemos incorrer em erros. Não é algo incomum as pessoas tentarem ilustrar uma verdade bíblica e na ilustração elas se perderem. Ainda podemos incorrer em erros. Mas mais ousadamente é quando a pessoa pega a ilustração para ela ser a revelação e ela ser a explicação. É o que as pessoas fazem para a doutrina da Trindade. Elas vão pegar, seja a família, seja o estado da água, seja o que for. Quando a gente vai falar sobre Deus, a gente tem que aprender a ouvir aquilo que Ele falou e aprender a se calar naquilo que Ele se calou. A igreja, ela foi saudável nesses dois movimentos, quando ela esquadrinhou as Escrituras e disse: a Escritura diz isso. E também a igreja ela foi preservada pura, quando ela chegava, levantava-se alguma questão e a igreja dizia: a Bíblia não diz nada sobre isso. Eu não posso ir além daqui. Esse é um movimento muito cauteloso, muito cuidadoso. Nós não temos todas as respostas. Nós não temos todo o conhecimento sobre Deus. Deus é incompreensível na sua totalidade. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver ele face a face, vamos aprender. Mas nós temos que saber parar. Às vezes as pessoas se perdem querendo esquadrinhar coisas que não são reveladas, ao invés de valorizar o estudo naquilo que foi revelado. Eu me desviei, né? Deus, existe X conhecimento e Deus me deu uma porção desse X, mas eu estou mais preocupado com aquilo que não está aqui do que aquilo que está aqui. Eu me desviei, no meu processo investigativo eu me desviei. Eu tenho que valorizar aquilo que foi revelado, aquilo que está na sua palavra. Esse é o propósito. Vamos ler Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz a palavra de Deus. Alguém pode ler, por favor?
Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Toda vez que você ouvir um judeu ou alguma reportagem sobre judeu falar sobre o Shema de Israel, né, o lema de Israel, é Deuteronômio 6, versículo 4. Né? Até hoje eles escrevem isso, né, em roupas, nas portas, né, o lema de Israel. Ouve, né, esse verbo Shema é exatamente essa palavra, ouve, em hebraico, né, Shema, ouve Israel, ou escute Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é que eles valorizam tanto esse conceito, enquanto as nações falavam sobre vários deuses, o Egito falava sobre Deus. Essa é a marca de Israel, entender que existe um só Deus, que Ele é singular. Esse Deus que apareceu a Moisés, aqui tem um nome de Deus, né, que está no versículo 4 em caixa alta, né, Senhor. Aqui os gramáticos entendem que o mais provável é que seja Yahvé, a palavra que foi revelada por Deus a Moisés em Êxodo 3. Ouve Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único, não existe mais de um Deus, não existe mais de uma divindade. Ele que deve ser adorado, Ele que deve ser exaltado. Essa é a base, né? Se você olhar os 10 mandamentos, é por causa disso. É porque Ele é singular, Ele é único, que eu devo me relacionar com Ele de modo diferente. O ser dele não pode ser comparado. Você não pode olhar para a terra para tentar entender Deus. Você não olha para o estado da água, você não olha para as coisas menores para entender aquilo que é maior. É um reducionismo nesse sentido. Você está não compreendendo. Você olha para a criatura para tentar entender o Criador. Não! Você entende o Criador por aquilo que Ele revelar, por aquilo que Ele revela, porque Ele é único, Ele é singular, separado de tudo e de todos. Sim, no próprio Antigo Testamento nós vamos ver vários textos que revelam, né, a ação da Trindade, né? Você vai ver a Daniel, né, vai aparecer a descrição ali é de Cristo, né? Ele aparecendo de forma corpórea, né? Semelhante ao Filho do Homem, né? Essa expressão lá em Daniel, né? É muito comum, Filho do Homem, né? Mas ao mesmo tempo fica claro que é o próprio Deus, né? Então você vai ver esses movimentos, né? Referências o que a Bíblia vai fazer é que ela não explicita, especialmente no Antigo Testamento, a doutrina da Trindade, mas existem indícios. Chega no Novo Testamento, o propósito do Novo Testamento é trazer mais luz, né? Mas você já vê isso no Antigo Testamento, já vê a doutrina da Trindade no próprio Antigo Testamento. Se esse Deus ele é incompreensível, eu quero que a gente abra aí em Êxodo capítulo 33. Como nós podemos conhecer mais da sua glória?
Trindade. A aplicação do conceito da Trindade também para o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, quando a gente ora diretamente a Deus como Pai ou a Deus como... Enfim, a relação da gente com as pessoas da Trindade são de uma forma única ou é por cada uma? Então, isso é algo muito relevante, né? Isso é um princípio que os reformadores, tudo que envolve o estudo sobre Deus significa que assim, a gente não pode fazer, o modo como a gente cultua, o modo como a gente ora, o modo como a gente trata, não é próprio da nossa lógica, do nosso intelecto, de como a gente acha, né? Então, tudo que a gente faz, que trata sobre Deus, a gente repete aquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, quando a gente vai ver as orações que a gente tem na Bíblia, as orações são ao Pai, em nome do Filho, com o auxílio do Espírito, né? Efésios vai dizer que o Pai é quem decreta, o Filho é o mediador e o Espírito é quem opera nos auxiliando. Então, a oração, né, ela é ao Pai, em nome do Filho, pedindo auxílio ao Espírito. A confissão de fé chega um momento que ela vai dizer assim, o Filho não é o Pai. O Pai, Deus, o Pai é uma coisa. Deus, o Filho é somente Jesus. O Espírito é somente o Espírito Santo. Cada um são 3 pessoas e cada um tem o seu ofício. E a gente não deve fazer confusão, a gente não deve, porque da minha dedução lógica, se todos têm igual poder, então agora eu vou orar ao Espírito, em nome do Pai, com o auxílio do Filho. Eu estou fazendo algo que eu não encontro nas Escrituras. E o nosso papel é de submissão àquilo que foi revelado e cautela, né? Essa reverência, a reverência é exatamente essa cautela santa que eu tenho quando eu trato as coisas de Deus, né? Eu não chego diante de Deus de modo descontraído, de modo eu fazer de qualquer forma, como eu achar, como eu pensar. Não, eu vou tratar de algo sagrado. O modo como eu vou orar é como Deus me ensinou na sua palavra. O modo como eu vou me relacionar com minha família é como Deus me ensinou na sua palavra. O modo como eu vou cultuar é como Deus me ensinou na sua palavra. Eu não quero, se eu quero destruir a minha vida, eu vou seguir o meu próprio coração. Siga a sua mente, o seu coração. Essa é a receita certa para você destruir a sua vida. Se você quer segurança, seja cauteloso, siga aquilo que está na palavra de Deus. Esse é o bom caminho, né? É o caminho mais seguro. Mas como conhecer mais da glória de Deus? Alguém lembra do que aconteceu em Êxodo capítulo 32, na Bíblia? Um episódio que aconteceu em Êxodo 32, quem lembra? Moisés estava em cima do Monte Sinai, recebendo as instruções de Deus e o povo embaixo, porque Moisés estava demorando 40 dias. Eles pegaram os pendentes, os brincos, o ouro, pediram para Arão fazer um bezerro. Fizeram um bezerro, estavam em festa, celebrando e adorando o bezerro de ouro. Deus manda Moisés descer para punir o povo. Moisés derrete o bezerro e manda o povo beber o bezerro. E aí, Deus, ele vai agora, veja, Deus está guiando o povo para entrar na terra de Canaã. E aí, o capítulo 33, ele é um capítulo de, assim, em que Deus ele vai ter alguma implicação sobre aquele pecado, né? Se você ler aí Êxodo 33, verso 1 ao 6, a Bíblia diz: Disse o Senhor a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência, enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os eferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que manda leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso.
Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde os montes Horebe em diante. Deus disse: eu não vou com vocês, eu vou me apartar de vocês e vou enviar um anjo de Deus para guiar eles. E o povo começou a chorar. Por que Deus não iria no meio do povo? Porque se Deus fosse perto do povo, veja a ideia, Deus é onipresente, mas a Bíblia usa essa linguagem de perto, longe. Se eu manifestar a minha presença diante de vocês, eu vou consumir vocês, eu vou destruir vocês. Então, para vocês serem preservados, eu vou me afastar e eu vou mandar o anjo. Então, o anjo guiar o povo não é coisa boa. O povo começou a chorar, porque não iria Deus de perto, iria o anjo. E aí o povo começa a chorar, e nós temos aqui no versículo 7 em diante, né, um momento em que Moisés ele vai começar a orar a Deus, ele vai clamar a Deus, especialmente versículo 12 diz: Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir o povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. O desenrolado depois disso é que Moisés ele vai pedir perdão a Deus, vai pedir misericórdia e diz: Senhor, se tu disseste que eu te conheço, tu me conheces pelo nome, como é que eu vou saber quem vai me enviar? Em outras palavras, Moisés está dizendo: Senhor, eu não estou feliz porque o Senhor vai se afastar de nós, vai colocar um anjo. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou te conhecer mais? Aí Deus acaba com aquilo assim: tudo bem, eu vou com vocês. Eu vou com vocês. A minha presença irá com vocês. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés entendeu que é melhor estar no deserto com Deus do que em Canaã com um anjo. Ele sabe que a coisa mais importante da vida é conhecer o Senhor, é ter o Senhor por perto. Versículo 16: como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será não é o fato de que andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. Peço que me mostres a tua glória. Como é que se pode conhecer a glória de Deus? Deus invisível. Como é que eu posso conhecer a glória de Deus? Moisés pediu. É interessante esse relato, porque Moisés é o seguinte: Deus diz: eu vou me afastar. Aí Moisés: tem misericórdia, Senhor, anda no meio de nós. O Senhor: tá bom, eu vou andar no meio de vocês, que significa trazer conhecimento. Aí Moisés viu que Deus tinha perdoado e que Deus estava se aproximando. Ele pediu mais: eu quero ver a tua glória. Como é que se pode ver a glória de Deus? Como? Tá bom, vou reformular a pergunta. Como é que se pode conhecer a glória de Deus em vida, sem precisar morrer? Estou falando de uma coisa boa, que eu já quero logo a morte. Meu Deus do céu. Como é que eu posso conhecer a glória de Deus? A palavra dele. Eu quero ver a tua glória. Aí o texto diz, né? Verso 19: o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade ante você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Vai haver uma proclamação. O nome do Senhor.
toda vez que essa expressão na Bíblia, o nome do Senhor, o judeu, o nome significa, no uso comum do Antigo Testamento, né, o judeu, o conhecimento sobre a pessoa de Deus. O nome não é a referência às letras que compõem a palavra que faz referência à pessoa, mas essa expressão, nós devemos invocar o seu nome, exaltar o seu nome, exaltar a sua pessoa. Então, eu proclamarei o nome do Senhor, eu proclamarei um conhecimento sobre a minha pessoa. Qual é a proclamação que houve? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Aí Deus deu um ensinamento e disse: você não pode ver a minha face. E ele viu uma cena, Deus passando de costa e colocando um obstáculo que ele não poderia ver. Ele viu em parte, mas ele não viu tudo. O que Moisés aprendeu da glória de Deus? O que é que ele conheceu mais da glória de Deus? Essa é a aplicação, tá certo. A minha pergunta é um pouco atrás. O que é que Moisés aprendeu? Depois a gente aplica para nós. Mas o que é que Moisés aprendeu naquele momento? Moisés pediu algo, ele recebeu ou não recebeu? O que foi que ele recebeu? O conhecimento de quê? Tá, é o conhecimento de Deus, mas eu quero saber especificamente que conhecimento ele recebeu. Tá, isso é uma parte do que foi revelado. Eu quero conhecer a glória de Deus. Então Deus ensinou duas coisas. A segunda coisa foi: você não pode conhecer tudo. É limitado. Oi? É limitado. Que ele é limitado. E qual foi a primeira? As orientações para o culto. Não. Está no texto aí. Veja, o que foi que ele aprendeu? Está relacionado a essa coisa. Ele não pode conhecer tudo. O que foi que ele conheceu? Por que você está dizendo que Deus é soberano? O que foi que ele disse? Não, veja o que ele disse. Olha para o texto. É isso, é soberania, mas por que é a soberania? De onde a gente tira isso no texto da soberania? Ele disse, veja, o primeiro ensino é: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser compadecer. Esse é o primeiro ensino. Moisés, veja, existem duas coisas. Um é o que foi ensinado, dois ensinos foram ensinados, e o que foi ilustrado. Às vezes as pessoas se perdem na Bíblia, no estudo da Bíblia, dando foco àquilo que não é. A cena da ilustração não é a essência da glória, é a ilustração daquilo que foi o enriquecimento. O que é que Moisés ganhou? Qual foi a glória de Deus? Ele pediu e Deus deu algo a ele. Deus deu dois ensinos. E Deus ilustrou essas duas coisas por uma cena visual. Uma parte você vê, uma parte você não vê. O primeiro ensino que ele vê é a doutrina da predestinação.
Deus tem misericórdia do que quer, tem compaixão de quem quer. Esse ensino ele tem uma relação muito forte com Êxodo 32, 33, né? Que Moisés diz: Senhor, tem compaixão do povo. Ele pede, é como se Deus estivesse dizendo: Moisés, a sua mediação, eu vou ouvir a sua oração, mas assim, existe uma soberania de Deus. Quem eu quiser ter compaixão vai ser alvo da compaixão, quem eu não quiser não vai ser alvo da compaixão. Existe algo que você está me pedindo para compreender a glória de Deus, mas existe algo que você não vai compreender. Então o pedido de Moisés foi respondido em parte. Ele conheceu algo. Aí quando Paulo ele vai ensinar sobre a glória de Deus em Romanos 9, qual é o texto que ele cita? Ele vai fazer uma exegese, uma explicação desse encontro na história de Israel, que é um encontro singular, como Moisés pediu para compreender a glória de Deus. Aí Paulo vai dizer: porque Deus é aquele que tem misericórdia de quem quer e se compadece de quem quer. E ele vai fazer um ensino que tem a conclusão de Romanos 9 a Romanos 11, aquele hino, né? Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade da riqueza. Aquilo ali é a conclusão da exegese que Paulo fez sobre Êxodo 33. A revelação da glória de Deus, de uma porção da glória de Deus, foi dizer o seguinte: olha, existe uma doutrina, Deus ele é soberano, ele tem misericórdia de quem quer. As pessoas acham, às vezes, que Deus ele é obrigado a ter misericórdia igual a todas as pessoas. Deus ali ensinou para Moisés: você quer compreender sobre a glória de Deus? Deus ele tem misericórdia de quem quer, se compadece de quem quer, a doutrina da predestinação. Como é que eu conheço mais sobre esse Deus incompreensível? À luz da sua palavra. Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus pegou um tópico da doutrina, dos seus atributos, da sua obra, e disse: olha, isso aqui que você vai compreender. Tem outras coisas, você não vai poder compreender tudo, você não suporta tudo, mas um tópico. É interessante que assim, quando nós meditamos sobre, vamos concluir isso aqui, quando você pensa sobre Deus, o Deus é santo, puro, maravilhoso, grandioso, perfeito. Às vezes as pessoas elas acham que elas tentam entender Deus à luz dos seus próprios conceitos, até o conceito daquilo que é puro, daquilo que é perfeito, daquilo que é santo. E elas chegam à conclusão de dizer assim: eu já vi muitas pessoas dizerem assim, isso aí certamente não é verdade, porque eu creio em um Deus. E esse conceito aí que você está falando não é coerente estar em Deus, porque Deus é um Deus santo. E quando eu estou longe da revelação de Deus, até os conceitos santos, eles parecem ser ofensivos aos meus ouvidos. Eles parecem ser estranhos, impuros. O autor dos Hebreus, ele diz, né, em Hebreus capítulo 6, leite vos dê a beber, não dê alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. A pessoa, imagine você ensinar algo sobre Deus, e a pessoa está tão distante de Deus que ela se ofende com aquilo e ela diz que aquilo ali é impuro. Mas não é porque o ensino é impuro, é porque a pessoa não está pronta para ouvir aquilo ali. E ela se revolta com aquilo ali. Jesus passou 3 anos ensinando os apóstolos. E quando ele estava indo embora, se despedindo, ele disse, em João 16, muita coisa tenho que vos dizer, mas agora vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aquilo que Cristo ia dizer aos apóstolos, que talvez eles iriam se ofender, era impuro?
Era tudo. O problema não está no verdadeiro conhecimento de Deus, o problema estava no receptor. O receptor não estava pronto para ouvir. Se nós queremos conhecer a glória de Deus, nós temos que buscar conhecimento da sua palavra e fazer exatamente como Moisés. Senhor, eu quero conhecer mais a tua glória. Nos despirmos dos nossos conceitos, estarmos prontos para ouvir. Quanto mais nós formos resistentes para o nosso estudo da palavra, nós não vamos compreender mais a glória. Nós vamos ter muito da nossa glória e pouco da de Deus. E quanto mais nós nos esvaziarmos, Senhor, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor, nós vamos ser cheios mais do Senhor e mais vazios de nós. Eu quero conhecer a tua glória. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala que a glória de Deus se revela na proclamação do Evangelho, da face de Cristo. Por meio do Evangelho que nós compreendemos a glória de Deus. É na proclamação que nós compreendemos. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua verdade, pela tua glória revelada, Deus, na Bíblia Sagrada. Que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor nos ajude, nos ilumine a entender a tua verdade, a avançarmos no conhecimento da tua glória, a nos submetermos, ó Deus, à doutrina da Trindade e termos, ó Deus, um grande anseio por compreender, ó Deus, a tua glória. Isso nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.